Sinclair Lopes, Luiz Carlos Saroldi e Ney Hamilton. Talvez alguém não saiba ou não tenha notado, mas o rádio brasileiro já está com seus 55 anos. E olhando os cabelos brancos de Sinclair Lopes, eu vejo que ele viveu uma grande parte desses 55 anos com o rádio, não é, Sinclair? É mesmo. 44. 44? Dos 55 eu vivi 44. Você teve alguma outra profissão antes do rádio? Eu era comerciário. Aliás, securitário até. Já era formado quando fui para o rádio. Fui para o rádio por necessidade e por vaidade. Por necessidade porque eu precisava ganhar alguma coisa a mais para sustentar uma família numerosa. Eram 11 elementos em casa. E todo mundo dizia que o rádio era rentável, que seria interessante. O César Ladeira estava no apogeu, de maneira que todo mundo falava que ele ganhava muito dinheiro. Eu disse, por que eu também não vou ganhar? Então eu ia tentar o rádio. E pela vaidade me sentir ouvido em todo lugar, em qualquer lugar, notadamente pelas minhas antigas namoradas, aquelas moças que eu conheci. De maneira que essa vaidade falou muito dentro de mim. Vaidade que depois vai sendo afastada a pouco e pouco, até que a gente toma aquele sentido de maturidade e verifica que o rádio não foi feito para isso. Bom, você já tinha ciência que era dono de um vozeirão, né? Eu não sabia bem não, sabe? E não sou também um dos grandes fãs da minha própria voz. O curioso é que eu não gosto da minha voz. Quando elogiam muito, eu penso até que estão fazendo ironia. Porque eu não sabia, não conhecia. Eu fiz umas experiências ligeiras, ainda sem microfone, era através de um telefone ligado num aparelho de rádiozinho pequenino, e alguém dizia, está muito boa, sua voz é excelente, a sua voz parece a do Ladeira. Numa época em que imitar o César Ladeira representava realmente uma grande coisa. Todo sujeito que se aproximava do Ladeira era evidentemente um grande locutor. Não é quando o sujeito dizia, a sua voz parece até a do Ladeira. Digo, não diga. E aí a minha vaidade inflava, né? Daí para o rádio teatro, você fez algum treinamento, Sinclair? Foi uma coisa natural? Olha, eu nunca pensei na minha vida também de ser ator, ou radioator. Mas eu fui naturalmente me inclinando para isso com vontade. Primeiro de escrever, coisa que até então eu tinha pavor, não gostaria de maneira nenhuma de mostrar aos outros aquilo que eu escrevia. Mas não sei porque o rádio me deu um certo atrevimento, aquela vontade realmente de criar, aquela vontade de fazer. E eu comecei então a escrever uns programinhas de rádio teatro. Eu mesmo escrevi uns programas muito românticos, dos quais hoje eu já me enrubeço quando leio, mas de qualquer forma foi uma produção muito adequada para a época. E eu fui instintivamente para o rádio teatro e me apaixonei por ele. Me apaixonei porque senti que a única coisa que eu fiz em 44 anos de radiodifusão e que fiz bem e eficientemente foi rádio teatro. Sinclair, eu não sei se é cedo para falar nisso. Se você ganhou muito dinheiro com o rádio ou não, eu não sei. Agora, que você ganhou muitas demonstrações de carinho, de afeto, talvez até namoradas, isso consta por aí que você ganhou, né? Ah, ganhei bastante. E você sabe que eu fui vítima de um episódio inusitado. Foi a primeira vez que aconteceu isso no mundo. Eu mesmo me surpreendi um dia ao ouvir um rapaz vendendo jornal na rua 1º de Março, no momento em que eu chegava para a Rádio Educadora, e que ele anunciava enfaticamente, uma voz que vale 10 mil contos, uma voz que vale 10 mil contos. E eu ia comprar o jornal, depois pensei assim, que é isso? Que voz é que vale esse dinheiro todo? Era minha. De maneira que eu fui vítima dessa história. Até hoje eu ainda pago um tributo muito sério por isto, mas... Eu desde garotinho sempre ouvi contar essa história. Foi então hoje eu vou gratificante. aproveitar para Foi gratificante. esclarecer isso. Foi a única pessoa na minha vida, em toda a minha vida, que já é longa, foi a única pessoa que verdadeiramente desejou me fazer alguma coisa, foi essa senhora. Mas ela não queria premiar de maneira nenhuma o homem do rádio, porque o rádio foi apenas um veículo, aquele que me levou até ela. Lá eu fui à casa dela como advogado. E daí começou uma história que, se eu fosse contar,
eu ocuparia toda a programação do Jornal do Brasil. Não, mas eu acho que pelo menos você pode sintetizar, porque para transmitir aos dentes de leite, como eu chamo, as pessoas da geração mais nova que talvez não tenham ouvido a história, né? É que constava que o Sinclair Lopes era o primeiro exemplo, assim, de admiração extrema através do rádio, pois um dia recebeu uma herança de uma senhora, que era uma fazenda, uma coisa assim, né? Aconteceu apenas o seguinte, essa senhora era uma senhora de 80 anos, doente, entrevada, mas muito lúcida, muito curiosa, muito interessante, tinha um espírito fascinante. E essa senhora nos presenteava, a nós da Rádio Educadora do Brasil, toda vez que havia uma safra de laranja, ela nos mandava caixas de laranja. A mim, ao Perrone, ao Benzo Perrone, de quem ela tinha uma admiração formidável, e pelo humorista mais triste e menos humorista que eu já conheci na minha vida, que era o Francisco Salles, o Chiquinho Salles. Então ela gostava desses três, aqueles tipos que nós fazíamos lá. Ela achava muito engraçada a história de uma dentadura que caía na hora em que a senhora começava a falar, que o Chiquinho Salles falava, e que dizia, e a senhora precisa, dona Chiquinha, botar um parafuso aí, coisa. Ela ria, porque a dela também caía. E ela achava muita graça da coincidência e tal. Então nos presenteava. Um dia eu fui obrigado a pensar em agradecer à senhora as gentilezas que ela fazia. Por coincidência, apareceu no estúdio da Rádio Educadora um rapaz que era o que nós chamávamos naquela época de peru de rádio. Ele estava sempre esperando uma oportunidade de poder aparecer. Ele tocava piano, ele cantava, ele fazia umas coisas e tal. Então, a qualquer folguinha, ele se insinuava. Mas era um rapaz inteligente, um rapaz bastante inteligente. E ele namorava uma moça lá, da casa da senhora, que era a dona Júlia Campos de Oliveira Ramos. Ele namorava uma das moças e tinha feito um vaso para dar a ela de presente. Então queria, como nesse vaso, inclusive, estava o meu nome, ou as minhas iniciais, sei lá, ele queria que eu fosse levar com ele esse vaso à casa dela. Eu digo, olha, você está ótimo, porque eu estou pretendendo fazer uma visita a ela. Apenas vou fazer o seguinte, eu vou falar com minha senhora para ver se ela quer ir. Minha senhora deve ir, porque ela gosta muito de senhoras idosas. Telefonei para casa e a minha senhora disse, pois não, podemos ir. No dia seguinte, então, eu fui lá levar o vaso. Foi assim que eu comecei a ser feliz. Ela me convidou para ser advogado dela, porque pretendia fazer o testamento e não conseguia fazê-lo. Eu disse a ela que eu não tinha dinheiro nem para tirar o diploma, quanto mais para ser advogado dela. Mas ela insistiu muito, me emprestou o dinheiro, tirei o diploma, e ela me deu uma procuração ampla e conseguiu fazer o testamento, no qual eu não era herdeiro. Absolutamente. A herança que coube a mim, isso se deve à fantasia dos jornais, notadamente de um grande repórter que naquela altura pertencia ao Globo e que fez essa fantasia, embora sabendo que não era verdadeira. Que uma senhora de 80 anos tinha se apaixonado por mim, um rapaz ainda, né, tinha se apaixonado por mim e que me dera toda a fortuna dela. Em verdade, o que eu tinha nesse testamento era uma faixa de herança como usufrutuário de 50% dos prejuízos, porque era da fazenda que só dava prejuízo. Em verdade, essa que era a verdade, que foi deturpada pela reportagem e que fez disso um cavalo de batalha. Em verdade, 4 anos depois, ela fez uma nova modificação no testamento e me deixou a fazenda, que representou um ônus, longe de ser uma grande vantagem. Para encerrar o problema, eu devo dizer a vocês o seguinte, este inventário, todo ele rendeu a mim, naquela altura, 1.600 contos, dos quais eu teria que pagar uma porção de coisa que ficava reduzida a quase nada. Mas, em todo caso, eu cumpria todos os objetivos. E gastei nesse inventário 2.500 contos. Você vê a grande fortuna que eu recebi. Em suma, foi a primeira vez que você se viu personagem real de uma novela. É, uma história completa. Antes daquelas que você iria viver depois no rádio, né? Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta
Busca da Felicidade. Emocionante novela de Leandro Blanco. Sinclair, você ainda sente alguma emoção ao ouvir esse prefixo da primeira novela do rádio, Em Busca da Felicidade? É uma saudade danada. A gente sempre se emociona com essas coisas porque Em Busca da Felicidade marcou uma época na radiodifusão brasileira. Marcou uma época tão profunda, que ainda hoje, qualquer um que seja executante de serviço de radiodifusão tem que fazer novela. Então aconteceu que o rádio transferiu a responsabilidade das grandes novelas para a televisão, que tem, nesse tipo de programa, o fundamento da sua programação total. De maneira que a rádio Em Busca da Felicidade, que foi uma novela empolgante, que foi durante 2 anos consecutivos um big hit neste país, eu poderia contar para vocês aqui durante horas coisas extraordinárias que aconteceram em consequência dessa novela no espírito do público, porque a persuasão é tremenda, aquela persuasão exercida pelo rádio é fabulosa, de forma que aquilo que é a novela, que é uma coisa inusitada, ninguém sentia, ninguém ouvia, de repente passou a ouvir uma cena dentro da sua própria casa. Imagine vocês o que fez a radiodifusão por esse país inteiro. Um país, por exemplo, dividido em faixas econômicas tremendamente diferenciadas, onde você vê, por exemplo, uma miséria terrível ao lado de uma fortuna espantosa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aquele povo da miséria, aquele povo completamente distanciado de toda a comunicação, que não sabia nem o que era um cinema, de repente passou a ouvir um teatro na sua própria casa. Então ele recebia aquela mensagem como se fosse realmente uma mensagem para ele. Era ele que ouvia. Era aquele teatro era feito para aquele homem simples, para aquela criatura simples que ali estava. Era a família que se reunia em volta do rádio silenciosamente para ouvir as nossas interpretações. Daí, até hoje, quando se viaja por esse interior afora, é que se vê aquilo que nós plantamos durante esse período. Então nós vemos a veneração deste povo pelos intérpretes das suas novelas prediletas daquela época. Qual foi o seu personagem nessa novela? A princípio queriam me dar um italiano, porque a novela preliminarmente estava sendo estruturada para ser levada em São Paulo. Então perguntaram se eu fazia o italiano. Eu digo, olha, eu posso imitar o italiano, mas não vou me sentir muito bem, de vez em quando eu vou me esquecer, e aí então vou embrulhar tudo. O melhor é vocês fazerem isso de um português. O tipo, tá bom, um tipo latino, e seria interessante fazer um português. Português eu faço bem. Então me deram um português, se chamou Benjamin Prates de Oliveira. É uma figura imortal. Benjamin Prates de Oliveira, a meu ver, era realmente uma criatura excepcional. E eu amei profundamente o personagem, porque ele era meu avô, que era português. Era aquilo mesmo. Era aquele homem bom, aquele homem puro, aquele homem ingênuo, aquele homem que não tinha maldade dentro do coração, aquele homem fabuloso, que tinha um linguajar que era dele só. De forma que eu interpretei com alma e com coração aquela figura. E foram 2 anos que quando terminaram, nós estávamos banhados em lágrimas de saudade, que começava a aparecer naquele instante em que terminava a novela, né? Na ocasião só havia essa novela na Nacional, né? A Nacional fez primeiro, nos primeiros tempos, nos primeiros 6 meses, ela fez Em Busca da Felicidade pela manhã, às 10h30 da manhã. E dado o êxito da novela, nesse horário, porque era uma abertura, às 10h30 ninguém acreditava no êxito de uma novela às 10h30 da manhã. Porque às 10h30... Era a noite do horário. Então se levou uma novela à noite, isto é, às 9 horas da noite, que seria Renúncia, de Odovaldo Viana, na qual eu fiz um papel diametralmente oposto àquele que fazia em Busca da Felicidade. Fazia o Manuel Justino, que era um sujeito execrável. E por causa do Manuel Justino, eu quase apanhei na rua. Houve coisas tremendas comigo em consequência do Manuel Justino. Mas o Benjamin Prates de Oliveira era um tipo inesquecível. Então você e o elenco trabalhavam em 2 novelas ao mesmo tempo, né? Ah, sim. Ou mais até depois, sim, né? Depois, mais tarde, a Rádio Nacional chegou a ter 18 programas radioteatrais por dia.
Sinclair, e você realmente chegou a esse personagem como radiator sem nenhum preparo prévio de ator? Não, foi a alma só. E fiquem vocês sabendo, vocês que são da nova geração da radiodifusão, fiquem sabendo o seguinte, um radioator, eu me abstraio da ideia de ter sido radioator, mas eu considero o radioator o mais perfeito artista da radiodifusão. Primeiro porque ele não tem outra coisa, porque é um teatro cego, um teatro completamente cego. Ninguém sabe aquilo que está sendo transmitido. Pois bem, nós só temos 3 recursos para utilizar e transmitir toda a gama das nossas emoções, que é a palavra, o som, que é feito pela música de transição, e o ruído, que é feito pela sonoplastia dentro do estúdio. O resto é alma. Então nós temos que dar à nossa voz toda aquela gama de emoções, de maneira que o ouvinte receba como uma verdade aquilo que nós estamos transmitindo. E cria na sua imaginação o tipo. Sinclair, um instantinho só, uma pausa por razões que você pode adivinhar e continuamos já o seu especial. Mas, Sinclair, embora é bom não esquecer que o rádio começou no Brasil com homens de ciência, né? Roquete Pinto, Edgar Moris, Henrique Morise, né? Mas você acha que a intelectualidade brasileira aderiu ao rádio, reconheceu que o rádio estava fazendo realmente um trabalho cultural importante, como vocês estavam naquela época da Rádio Nacional? Em suma, as novelas foram muito criticadas, não foram? Foram. Não, a crítica era impiedosa para certas coisas, e a crítica é sempre crítica. Então acontecia o seguinte, como a Rádio Nacional tinha um programa popularesco, como eles chamavam, que era o programa Balança Mas Não Cai, eles então pegavam aquele programa e consideravam que ela não estava fazendo uma obra educativa e cultural em consequência do programa. Mas esqueciam que a Rádio Nacional tinha um programa sinfônico às segundas-feiras, que tinha 1 milhão de melodias, que tinha a Rádio Almanac Colinos, que tinha programa de toda sorte. E a própria novela era um gênero de literatura. Então os intelectuais foram se afastando. Eu conheci, por exemplo, um cidadão que dizia: não gosto de novela, nunca ouvi e tenho raiva de falar sobre isso. Quer dizer, esse homem não podia se integrar na comunidade da radiodifusão. Então a radiodifusão teve que criar os seus intelectuais, teve que criar os seus homens, teve que criar aqueles homens, a princípio, grandemente idealistas, hoje muito difícil de se encontrar, mas naquela época era relativamente fácil se encontrar grandes idealistas, como um Almirante, por exemplo, como um Zé Mauro, um Paulo Tapajós, um Haroldo Barbosa, como o Celso Guimarães, como uma infinidade de gente que tinha vontade de criar, vontade de fazer alguma coisa, aquela ânsia realmente de utilizar um veículo extraordinário que tinha na mão instintivamente. E o fazia em benefício do povo. Era sempre o povo que nós visávamos. Nós só tínhamos o objetivo, era servir bem, procurar servir bem. Então havia aquele princípio de que o povo devia receber aquilo que ele desejava. E nós dizíamos que não, o povo tinha que receber aquilo que ele desejava de mistura com aquilo que ele precisava. E em verdade, nós fazíamos, por exemplo, um programa como Rádio Almanac Colinos, era um programa do qual ele precisava. Precisava desse programa. O Balança Mas Não Cai, era um programa do qual ele precisava. Precisava porque ele precisava ter um momento de lazer, um pouco de alegria, afastar um bocadinho as angústias dominantes, etc. De maneira que a Rádio Nacional fez de tudo um pouco com essa preocupação sempre de servir e servir bem. As crônicas, né, do Generalino Amado, Exato. E através de tudo isso, me parece também, Sinclair, que ela estava integrando o Brasil, estava formando inclusive uma linguagem brasileira que não existia antes, né? Nós tivemos uma crônica de Rubem Braga, por exemplo, que dizia que o Brasil falava a linguagem da Rádio Nacional. O que ocorre hoje, por exemplo, em alguns termos, por exemplo, em televisão, nos programas mais curiosos, mais interessantes, ocorria também naquela época. Por exemplo, a sinceridade nisso, não se podia mais perguntar a ninguém se estava falando com sinceridade, porque se lembrava do a sinceridade nisso do Balança Mas Não Cai. E que era realmente uma crítica social do Max Nunes. Ele era um sujeito muito inteligente, como ainda é hoje, grande produtor, de maneira que ele encaixava coisas extraordinárias e que ficava na linguagem do povo. Ficava sempre, como hoje acontece em certas coisas no programa, e geralmente nos programas humorísticos. Você falou aí da reação de um pseudo-intelectual às novelas de rádio. Eu me recordo da dona Mindinha Villa-Lobos me contando que o Villa-Lobos, quando estava no Brasil, não perdia a novela das 11 da Rádio Nacional. Sinclair, não só na Rádio Nacional, mas quais foram as suas atividades no rádio? Ou quais são, mas como você no momento está um pouco afastado do estúdio de rádio, né?
Quais foram? Locutor, radioator? Olha, meu querido, eu no rádio fui tudo. Inclusive até varredor de estúdio e espanador de equipamento. E me ufano disto, porque foi com isto que eu consegui realmente uma grande tarimba na radiodifusão. Eu em rádio fui tudo. Eu fui locutor, radioator, ensaiador, produtor, escritor de novelas, escritor de rádio-teatro e, sobretudo, administrador. Durante 25 anos eu fui diretor da Rádio Nacional. Ora como diretor de Secretaria de Contencioso, ora como diretor do Departamento Jurídico, ora como diretor-geral. Fui diretor-geral 7 vezes da Rádio Nacional, como funcionário. Era chamado e eu cumpria o chamado. De maneira que eu fui tudo em rádio. Graças exatamente a essa tarimba adquirida do nada, vendo naturalmente o rádio surgir à força da nossa vontade, à força do nosso desejo, foi graças a isso que nós formamos uma cultura que era a cultura radiofônica capaz de grandes realizações. Ô, Sinclair, e o radiojornalismo? Você também viu isso surgir, né? Crescer? Eu sou do tempo da tesoura e da cola, da gilete e da cola. Sou do tempo em que nós fazíamos jornalismo para encher linguiça, para encher tempo. Então comprávamos o jornal, com a gilete recortávamos as notícias e líamos tudo. Era um jornal em que dizia até Londres, United Press, 28. Dávamos tudo. E aí líamos a notícia porque era exatamente a reprodução daquilo que saía no jornal. E isso era para encher apenas uma lacuna na programação, se faltava uma coisa ou outra. Então se fazia isso porque não havia a consciência da informação que só despertou de 39 para cá, isto é, depois da guerra. Depois da guerra é que essa consciência de informação foi despertada no Brasil através do rádio. Embora o pioneiro da radiodifusão brasileira, o professor Roquete Pinto, que é o pai da radiodifusão, fosse o primeiro grande jornalista do rádio. O professor Roquete Pinto tinha um jornal chamado Jornal da Manhã, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em que ele fazia, que depois, naturalmente, infinitamente inferior àquilo que ele fazia, e que eu reproduzi em onda curta, durante a guerra, chamado Vespertinos em Revista, ele fazia com o Jornal da Manhã. Ele punha todos os jornais matutinos, e eram poucos naquela altura de 1922, ele punha os jornais em cima da mesa e com aquela nonchalance do professor, ele dizia: meus amigos, bom dia. Aqui é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pelo seu amigo Roquete Pinto, que vai contar para vocês as coisas que os jornais hoje estão publicando. Vejam na primeira página esta notícia. E ele ia desde as grandes manchetes até os anúncios. Eu me lembro de um anúncio quando ele dizia contristado: vejam, meus amigos, a diferença dos tempos. Aqui está um anúncio, uma jovem vendendo aquilo que ela deve ter de mais caro na vida, que é o seu vestido de noiva. Como mudaram os tempos. De maneira que era um homem extraordinário. Foi o primeiro grande jornalista do rádio brasileiro. Agora, então, o radiojornalismo passou, eu acho que passou a existir, como você disse, depois da guerra, mas acho que principalmente na Rádio Nacional, né? Sim, exatamente. A Rádio Nacional foi a primeira emissora que criou um departamento de radiojornalismo, estruturado em bases realmente eficientes e como um departamento de radiojornalismo devia ser criado. A Rádio Nacional instituiu, por sorte também, porque se criou o Repórter Esso. Na época da guerra, o mundo ansiado, o mundo brasileiro ansiado por notícias, se criou o Repórter Esso. O Repórter Esso, a princípio, foi, durante uns 6 meses mais ou menos, foi apresentado pelos locutores do horário, inclusive por nós, que éramos um locutor que trabalhávamos de 6 às 8. De maneira que todos nós tínhamos responsabilidade no Repórter Esso, que criou um estilo de jornalismo no Brasil e que até hoje muita gente segue, embora se diga que ele está ultrapassado. Em verdade, não está. Pode ser que a maneira de conduzir o Repórter Esso esteja realmente inadequada para os tempos que correm. Mas, evidentemente, um tipo de jornal como aquele, jornal sério, jornal efetivamente seguro, jornal que entrava a hora certa, porque o público podia, ao ouvir o prefixo do Repórter Esso, olhar para o jornal, para o relógio e dizer: são 8h25, senão o relógio não está certo. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Sinclair, realmente você participou da história, você também foi testemunho ocular da história, né?
E o rádio hoje, hein, Sinclair? Como é que você vê essas modificações do rádio moderno? As coisas que ele não pode mais fazer, que não há sentido que ele faça, e as coisas que ele tenta fazer. Se é que ele é moderno, não é, Sinclair? Olha, eu tenho a seguinte impressão. De um modo geral, o rádio ainda não se encontrou. Depois da grande crise atribuída à televisão, o rádio até hoje ainda não se encontrou efetivamente. Ainda não houve a coragem de enfrentar a problemática com segurança e efetividade. O rádio ainda pode realmente prestar a este país, notadamente ao Brasil, com essa extensão territorial fabulosa, o rádio pode prestar serviços relevantíssimos que nenhum outro meio de comunicação poderá prestar. A meu ver, o rádio sofreu uma regressão nos seus métodos de execução. Então, eu hoje, por exemplo, vendo aqui a Jornal do Brasil, vi coisas curiosas que me fizeram lembrar o meu tempo. No tempo em que eu me sentava numa mesa de controle, eu era locutor, era contra-regra, era operador, era tudo, eu fazia tudo ao mesmo tempo. É uma forma que hoje se utiliza na Jornal do Brasil e que eu utilizava nos tempos áureos da Rádio Educadora do Brasil e que depois não se passou mais a usar porque era impossível fazê-lo. Hoje não, hoje retorna-se a esse sistema, naturalmente com meios superiores àqueles que nós tínhamos na época, de forma que hoje o público não sente essa diferença, ele não sente a rudimentaridade da ação. E sim, ele sente coisas grandiosas, através de grandes transmissões feitas com os recursos de fita magnética, com os recursos todos possíveis de FM. Mas o rádio mudou muito, mudou bastante. Hoje você não pode apresentar no rádio um programa de auditório. Seria obsoleto completamente. É você querer chover no molhado, apresentar um programa de auditório. Ainda há uns que teimam em apresentar programas de auditório, mas é uma coisa obsoleta. Primeiro porque os grandes animadores desapareceram. Uns estão ainda aí, como César de Alencar, que ainda está vivo, graças a Deus, mas é uma forma que a gente sente que ele não vibra como vibrava outrora. Não só porque nós já não é tão moço, como também o sistema de rádio também não é o mesmo. Mas que a radiodifusão hoje, bem adaptada, ela aceita exatamente nos seus contornos reais, ela pode prestar serviços relevantes com muito mais facilidade do que eu fazia em 1934. Bom a gente fazer porque muitos conheceram, mas muitos também não conheceram a Rádio Nacional nos seus áureos tempos, ou o rádio em geral. A Rádio Nacional, especificamente, ela copiava o seu formato de programação de estações estrangeiras? Não. Na Rádio Nacional nunca eu assisti a preocupação de copiar programas estrangeiros. E depois nunca se enviou ninguém ao exterior com a finalidade de observar programas e trazer ideias para o Rio de Janeiro. O que acontecia é que aqueles que iam, naturalmente levados pela curiosidade, ouviam, assistiam determinados programas e voltavam com informações. Traziam as informações sobre esses programas e então a produção aproveitava exatamente as melhores ideias, ela aproveitava e abrasileirava. Daí o êxito da Rádio Nacional sempre renovando o seu sistema de apresentação. Então vamos analisar um pouquinho. Talvez resida aí, então, o erro, então a frieza, às vezes, da televisão e do próprio rádio, quando copia essas coisas exatamente como são feitas, por exemplo, nos Estados Unidos. O que você acha? Porque você não pode trazer aquilo que adora, que o povo americano adora, para o povo brasileiro adorar também. Houve uma exceção, e há exceções, como é o rock, como é o Dancing Days hoje, etc. Mas, em verdade, nem sempre aquilo que agrada ao americano agrada ao brasileiro. Você vê o humorismo, por exemplo. O humorismo americano é uma coisa triste. E eles riem por qualquer coisa. E nós custamos a rir. E queremos rir mesmo de alguma coisa que agrade. De maneira que a Rádio Nacional tinha essa preocupação. Ela fazia a sua seleção, mas, sobretudo, ela apresentava coisas genuinamente brasileiras. Mesmo que tivesse um toque qualquer estrangeiro, por exemplo, o Repórter Extra com seu prefixo. O prefixo é profundamente brasileiro, é de autoria do Radamés Nhata, foi ele quem fez o prefixo. É baseado mais ou menos na apresentação dos jornais americanos que foram apresentados com um pouco de anterioridade ao Repórter Extra no Brasil. Mas, de resto, nós abandonávamos qualquer ideia que pudesse ferir a sensibilidade brasileira. Sinclair, o período
de 36 a 56, que é assim o auge e a hegemonia da Rádio Nacional, do rádio brasileiro, também foi o da ascensão da ideia de publicidade em moldes americanos no Brasil. Isso influenciou o rádio, sugerindo programas, modelos de programas, jingles e uma certa influência, houve? Houve. Aí houve uma certa influência. Pelo seguinte, porque o que a Rádio Nacional tinha como preocupação era adaptar o que fosse de melhor aos interesses nossos e, sobretudo, dando-lhe aquele sentido de brasilidade. Quando os jingles, os spots e etc. começaram a aparecer, a Rádio Nacional não teve outro recurso senão se adaptar, porque sendo as agências de publicidade, agências, na sua predominância, agências estrangeiras, elas queriam impor, naturalmente, aquele sistema estrangeiro de divulgar a sua publicidade. De maneira que há realmente muita influência desse tipo. Por exemplo, nós tivemos durante muito tempo 18 programas da Sidney Rossi na Rádio Nacional. O sistema era exatamente o sistema americano, até no sistema de operação. Por exemplo, a Rádio Nacional não tinha o mínimo trabalho, já vinha tudo pronto da Sidney Rossi. Os scripts vinham todos eles duplicados e etc. Prontinhos, era só colocar no estúdio e chamar cada um para vir interpretar o seu papel. De maneira que era realmente um método bom, de funcionalidade perfeita. Mas não havia essa preocupação de copiar o rádio estrangeiro, de jeito nenhum. Agora, eu tenho a impressão que um personagem criado por você deve ter sido, pelo menos, sugerido por uma ideia americana. E esse personagem é importantíssimo na sua vida. Vamos ver se vocês adivinham. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Tá aí, Sinclair. Evidentemente, esse é um personagem americano. Havia nos Estados Unidos um programa de grande notoriedade com o mesmo título brasileiro, de Shadows. E ele foi adaptado pelo Herrera Filho, da Interamericana, foi adaptado e nós mantivemos esse programa com um êxito em vulgar também durante 6 anos consecutivos. Foram 6 anos de grandes êxitos. E quando resolvemos terminar o programa, porque já estávamos cansados dele, nesta altura todo mundo reclamou. Então eu estava hoje dizendo aqui ao Veiga, por exemplo, que as coisas acontecem sem que a gente sinta, notadamente as grandes transformações que nós sofremos instintivamente e não sentimos, e quando vamos ver, nós mesmo nos surpreendemos com os nossos próprios sentimentos. Então há certos programas que depois param e depois são renovados. Nunca mais nós vamos obter nesse programa a mesma intensidade emocional que obtínhamos primitivamente. De maneira que nós renovamos o programa, paramos, durante 6 meses recebemos as maiores reclamações do Brasil inteiro. 6 meses depois resolvemos reeditar o Sombra com os melhores scripts, já agora se podia selecionar o que havia de melhor, com os melhores scripts, com os mesmos atores, que ainda estavam todos vivos, com os mesmos elementos, no mesmo horário, com o mesmo patrocinador, e no fim de 6 meses paramos, porque não havia absolutamente condição de se continuar com o programa, nem para nós, artistas, que já não sentíamos a mesma emoção, porque a linguagem já tinha sido diferente. Curioso, né? Sinclair, ainda no assunto Rádio Nacional, eu sei que havia uma preocupação com o que se chama hoje em dia padrão de qualidade na Rádio Nacional naquele tempo. Agora, existia assim, vamos dizer, um departamento que cuidava disso? Como é que era feita a coisa para que a Nacional fosse tão diferente das outras rádios? Eu vou lhe dizer que a predominância dos programas da Rádio Nacional, de um certo período para cá, foi do teatro. O teatro teve realmente uma predominância muito grande. Os grandes programas, aqueles programas maravilhosos que a Rádio Nacional apresentava, eram os chamados programas montados. Programas que tinham um pouco de música e um pouco também de rádio-teatro, um pouco de diálogo, vamos dizer assim. Então, na hora em que nós tínhamos que transmitir o rádio-teatro, nós sofríamos uma censura muito séria no sentido de aperfeiçoamento do script. Porque nós só tínhamos, naquela altura, 3 grandes ensaiadores que foram ímpares na radiodifusão brasileira. O primeiro, Vitor Costa, que era realmente um padrão de ensaiador. Depois tínhamos o Floriano Faisal, que seguiu a escola
direitinha do Vitor Costa. E tínhamos um outro tipo diferente, mas magistral, que era o Eurico Silva, que era um sujeito calmo, mas preciso, seguro, um grande ensaiador. De maneira que nós tínhamos a preocupação de, no ensaio, melhorar. Música eu não podia aperfeiçoar, senão no sentido de melhorar pelo arranjo, através dos grandes maestros, etc. Mas no rádio-teatro, a parte do diálogo, que era aquela que ficava mais no ouvido do ouvinte, ou na sensibilidade dele, aí então nós começávamos a fazer o nosso sentido de aperfeiçoamento. Olha, esta frase ficou assim, mas se nós pudéssemos mudá-la, talvez ficasse melhor. Vamos experimentar. Diz invertido. E a gente chegava e dizia, não está boa não, mas falta alguma coisa. E às vezes até, pouco antes de se entrar em cena, vamos dizer, nós recebíamos informação de que aquela frase podia ser alterada por um outro princípio, porque alguém ficou matutando, pensando na modificação. Tínhamos um cuidado absoluto em certas palavras que, ditas pelo microfone, poderiam ser ouvidas e interpretadas de outra forma. Então nós cortávamos, retirávamos do texto. Havia esse cuidado de aprimorar realmente o texto. Era o padrão de qualidade, como você acabou de dizer, o padrão de qualidade em que a Rádio Nacional se esmerava. Você vê, por exemplo, talvez depois vocês queiram falar sobre 1 Milhão de Melodias, sobre o programa musicais. Podemos falar agora, podemos. Você vê, por exemplo, 1 Milhão de Melodias foi um programa extraordinário. O que ele fez? 1 Milhão de Melodias fez nem mais nem menos do que o seguinte: valorizar de tal forma a música brasileira, notadamente a música brasileira, e no princípio foram muitas as músicas estrangeiras que nós adaptávamos, mas notadamente a música brasileira, e que nós apresentávamos com uma roupagem tão dignificante, tão extraordinariamente linda, que jamais ela recebeu outro tratamento em qualquer outro lugar. Nós demos realmente a música popular brasileira, através dos grandes arranjos de Radamés Natali, enfim, de um Lírio Panicali, inúmeros maestros que nós tínhamos especialmente para fazer os grandes arranjos. Isto é, aquilo que sensibilizava melhor. Por que até hoje ainda se lembra de 1 Milhão de Melodias? Porque ele era um programa realmente belo. Era um programa de beleza. E a beleza é eterna. De maneira que ela há de ficar na nossa sensibilidade toda a vida. E vou lhes contar um fato curioso. Talvez vocês não saibam. De uma feita, o maestro Radamés Natali recebeu do Kuwait, o Arábia Saudita, um desses Emirados, ele recebeu uma carta de um emir, de um sultão, acompanhada de uma parte de piano, em que pediam ao Radamés Natali para fazer uma adaptação. Dizia o tal sultão: eu ouço muito o programa 1 Milhão de Melodias e gosto imensamente de ver como vocês melhoram e aperfeiçoam a música de todo mundo. Eu tenho as minhas veleidades de compositor, então compus esta música e queria ter a grande ventura de ouvi-la pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E o maestro fez um arranjo. Vocês já imaginaram o que aconteceu com esse sultão? Ele nunca mais escreveu, acho que morreu de susto, porque não é possível. Diante desse impacto, é algo de transcendente. Né? No ar, 1 Milhão de Melodias. Boa noite, senhoras e senhores. Este programa tem direção musical de Radamés Natali e artística de Paulo Tapajós, coadjuvado por Lourival Marques. Narração de César Ladeira. Hoje você é uma pessoa muito atuante na área de telecomunicações, principalmente na sua especialidade, a advocacia. Mas quando você estava na Rádio Nacional, você já estava formado em Direito ou foi depois ou durante o seu trabalho? Já estava formado em Direito. Tanto que em 1949 eu fui designado advogado da Rádio Nacional. E de 49 em diante continuei atuando como artista
e atuava então junto à direção como advogado, como assistente também da direção, e até se formar no departamento jurídico da Rádio Nacional, do qual eu fui diretor. Tinha algum trabalho, bastante trabalho, porque quando nós começamos a sentir a necessidade da formação de um departamento jurídico, nós tínhamos apenas 800 pessoas trabalhando, de maneira que era preciso realmente, além de uma boa seção pessoal, também um departamento jurídico que pudesse controlar todas as nuances da vida artística brasileira. E você também se dedicou, você é fundador das Ondas Curtas da Rádio Nacional, né? Ah, sim. Nesse setor de ondas curtas existem muitos problemas jurídicos internacionais? Não. No setor de onda curta, porque acontece o seguinte, a onda curta também nunca foi no Brasil encarada como devia ser, no estrangeiro, notadamente, que estava sendo. Nós tínhamos onda curta porque desejávamos apenas cobrir um pouco mais o território brasileiro com mais eficiência. Daí a necessidade de onda curta. Em verdade, não tínhamos nenhuma veleidade de cobrir território estrangeiro. Se ouviam, ótimo. Se não ouviam, paciência. Mas a necessidade era de cobrir o território brasileiro. Então, durante muito tempo, nós fizemos um programa especial em onda curta para o estrangeiro na época da guerra. Desse programa até eu participei apresentando um programa chamado Vespertinos em Revista, e que fazia, exemplo do que fazia o professor Roquete Pinto, eu também fazia com todos os vespertinos da cidade. Não tinha mesa, era em cima do piano, o microfone localizado no piano, e fazia o programa que era grandemente criticado pela rádio alemã. Eles faziam coisas muito curiosas, criticavam. Era a única crítica que eu recebia, era exatamente dos alemães que estavam em plano oposto ao nosso. No caso, o inimigo, né? Pois bem, depois nós fazíamos infusão. A Rádio Nacional transmitia em onda curta e onda média simultaneamente, porque se tornaria muito mais barato e mais interessante. Agora, Sinclair, essa ideia da utilização de ondas curtas cobrindo o território nacional e eventualmente o estrangeiro partiu da direção da própria Rádio Nacional ou foi uma coisa do governo brasileiro? Não. Partiu da Rádio Nacional em consequência exatamente de um progresso da radiodifusão junto ao governo brasileiro. Porque até a Conferência do Cairo, em 1938, não se falava em onda curta. Ninguém cogitava de onda curta, ninguém sabia bem qual é a eficiência dela. Todavia, nessa Conferência do Cairo, foi reservado no espectro radioelétrico um pedaço para a alta frequência, ou seja, para a transmissão em onda curta. Então, o governo brasileiro abriu a oportunidade de emissoras nacionais se inscreverem para terem emissoras de onda curta. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira que obteve foi a Rádio Educadora do Brasil, que obteve uma estação de onda curta. A Rádio Nacional só obteve isso em 1940. Só em 1942, me parece. 40 ou 42, uma coisa assim. Foi em 39, 40... acho que foi em 40, que nós obtivemos a primeira concessão de onda curta. Porque estávamos aproveitando exatamente aquilo que o governo oferecia, porque tinha também interesse em ocupar o espectro reservado ao Brasil, porque cada país tinha as suas frequências determinadas por essa Conferência Internacional do Cairo. Voltando à Rádio Nacional, você produziu programas também, né? Você nos falou. Produzi alguns programas. E em que áreas, hein? Geralmente em áreas, por exemplo, teatro. Teatro especialmente. Produzi novelas e produzi teatro em 3 atos, porque antigamente a Rádio Nacional tinha um grande teatro, o Teatro em Casa, chamado Teatro em Casa. Eram peças de 3 atos, uma vez por semana. Eu produzi muitas peças para o Teatro em Casa. Produzi algumas novelas, inclusive novelas religiosas e tal, uma penca de novelas. E produzi alguns programas, como por exemplo Cavalgada da Alegria, que era um programa puramente musical, mas com o objetivo de fazer concurso sobre músicas. De maneira que a Cavalgada da Alegria fazia nem mais nem menos do que um concurso e um estímulo aos grandes compositores brasileiros. Nunca se recebeu um grande número de colaboração à altura daquilo que nós desejávamos, mas foi um programa musical. Tive outros programas, por exemplo, como Fantasias Sonoras, programas portugueses, eu também fiz muito, compus alguns programas portugueses, como Paisagens Portuguesas. Enfim, eu não sei bem o que é que eu não fiz no rádio. Uhum. E a área do humor em rádio, em Sinclair, você acha que aconteceram coisas muito importantes naquele período? Aconteceram.
de um humor extraordinário. Você vê, por exemplo, um programa como Jararaca e Ratinho. Era um programa sertanejo, mas era um programa tão atraente que a Rádio Nacional transmitia 2 vezes por semana. Uma às quartas-feiras, dentro do meu horário, e outra às sextas-feiras, no horário do Celso. Era um programa tão grande, que eu sou suspeito para falar, porque eu era o maior fã, eu era o que mais ria no programa. Às vezes eu ria exatamente das omissões deles, porque eles eram muito engraçados e eram omissos, de vez em quando se atrapalhavam, e eu achava uma graça enorme naquelas coisas. Outro grande programa que nós não criamos, nós trouxemos da Rádio Clube do Brasil, foi o programa de Lauro Borges e Castro Barbosa. O programa de Lauro Borges e Castro Barbosa foi um programa de fino humorismo. Eles realmente eram sujeitos excepcionais. E criaram um tipo de programa notável. Eram 2 homens fazendo tipos os mais diversos, já preconizando o advento de Chico Anísio. Depois desta brilhante abertura de hoje, a PRK-30 tem o insigne e edificante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orquestra. O que será, amigo ouvinte, ao nosso micro-infame Otelo Trigueiro, Rei Magro dos Espículos. Ora, amigo ouvinte, que rei sou eu? O povo diz que eu sou o rei da valsa, o rei das 1001 atrapalhadas radiofônicas, o rei dos espículos, etc, etc. Isso é o que o povo diz. E não se esqueça, amigo ouvinte, daquele ditado que diz assim: Vox populi, vox dei. Que quer dizer, o povo é que tá com a razão, e tá mesmo. Pra que discutir com o povo se eles acham que eu é que sou batatinha doce do rádio brasileiro? E passemos a um outro programa. O Sinclair, naquela fase áurea do rádio e da Rádio Nacional também, mas aí eu queria partir para as outras estações. Quais foram, na sua opinião, assim, as outras estações importantes em termos assim do que ofereciam, em termos de audiência e de variedade de programação? Uma eu sei que foi a Marinque Veiga, né? Sim, a Marinque Veiga 2 fases, né? Ela realmente teve uma fase áurea, uma fase estupenda e que fazia até tremer os alicerces da Rádio Nacional. E notadamente com programas humorísticos, programas interessantes que a Rádio Marinque Veiga transmitia. Mas nós tivemos uma outra que andava sempre na esteira da Rádio Nacional, querendo seguir todos os passos, com vontade de destruí-la e jamais de construir. E esse foi o grande erro. Seria, por exemplo, a Rádio Tupi. A Rádio Tupi era uma estação forte, como ainda é hoje, uma grande emissora, mas que de vez em quando tinha assim uns lives de renovação, mas a renovação era sempre no sentido mal, naquele sentido de derrotar a Rádio Nacional, quando em verdade ela devia seguir e procurar fazer coisas melhores que a Rádio Nacional. Mas era uma luta terrível. Nós tínhamos aqui, por exemplo, na época em que eu comecei em rádio, nós tínhamos uma estação grandemente popular, que era a Rádio Guanabara. A Rádio Guanabara tinha uma popularidade extraordinária. A própria Rádio Educadora, na sua modéstiazinha, ela tinha um seu público bastante numeroso, público que eu dificilmente conquistei depois de ir para a Rádio Nacional, porque o público ficou lá. Era um público fiel à Rádio Educadora, mais do que a mim. Depois esse público veio vindo devagarinho, né? Ô, Sinclair, e em São Paulo você tinha ideia, assim, das estações, naquela ocasião também, que brigavam? A grande estação que brigava lá era a Rádio Record, a PRB9, a maior, a PRB9 que lutava muito também com a Tupi, que naquela altura também era uma emissora respeitável. Tupi de São Paulo, Tupi de São Paulo. De maneira que havia essa luta, essa emulação. A propósito disso, eu quero até dizer a vocês uma coisa interessante. No tempo em que não havia micro-ondas, no tempo das maiores dificuldades, a Rádio Nacional criou um programa notável chamado Quando os Maestros se Encontram. Pois bem, de uma feita, apresentou-se um programa dirigido no Rio de Janeiro por Radamés Nathalie e em São Paulo pelo maestro Gaó. Então cantava um cantor de São Paulo acompanhado pela orquestra do Rio de Janeiro. E cantava um cantor do Rio de Janeiro como Nuno Roland, acompanhado pela orquestra de Gaó em São Paulo. Numa troca de sons apenas por telefone. Já era o precursor, esse movimento já era o precursor
das micro-ondas que hoje se fazem com a máxima facilidade. Mas naquela época já a Nacional inventava isto. Quer dizer, vamos fazer então este grande programa, quando os grandes maestros se encontram. Isso foi feito com uma repercussão no Brasil inteiro. Segler, muita gente criticava a Rádio Nacional pela sua particular posição na radiofonia nacional. Particular quanto à própria natureza econômica, inclusive. Porque o rádio no Brasil é uma concessão do governo aos particulares. E no caso da Rádio Nacional, ela foi, como é que se diz, incorporada ao patrimônio nacional, né? Era particular. Então era como se ela fosse de propriedade do governo e competisse com a iniciativa privada no mercado publicitário em geral. Você acha que foi só isso o segredo da Rádio Nacional? Esse apoio político e econômico? Não. A razão do seu sucesso? Vou lhe dizer uma coisa. A Rádio Nacional, paradoxalmente, só começou a crescer depois de 1940, quando ela foi incorporada ao patrimônio da União. De maneira que ela só começou a ser uma grande emissora depois que passou a pertencer de uma maneira indireta ao governo. Mas a grande virtude da Rádio Nacional é que ela, pertencendo ao governo, jamais necessitou de um ceitil do governo. Ela nunca precisou do governo, nunca precisou do dinheiro dele na fase áurea. Ela tinha, por exemplo, o seu departamento de publicidade completamente lotado. Então a sua programação publicitária estava lotada completamente e ela vivia dos seus próprios recursos. E tinha, no princípio, a Noite, que era uma empresa próspera, e foi ela, por exemplo, a Noite que subvencionou toda a nova instalação da Rádio Nacional no 21º andar, porque nós tínhamos só o 22º, no 21º andar, e também a compra da estação de ondas curtas e a primeira estação de 50 kW de onda média. Porque até então a Rádio Nacional só tinha 25 kW de um transmissor Philips. De forma que o governo teve uma influência, naquilo que o governo tinha influência era sempre pelo lado mau. Era sempre pelo protecionismo, era para ter que aceitar um artista, ter que engolir uma crônica política, ter isso, aquilo. Mas, graças a Deus, isso aconteceu muito pouco. De maneira que, durante os 25, 30 anos de prestígio da Rádio Nacional, o governo dificilmente influenciou, para bem ou para mal, a Rádio Nacional. Largou-a de mão. Desconhecia completamente que a Rádio Nacional seria uma empresa pertencente ao patrimônio nacional ou incorporado ao patrimônio. O estatuto jurídico da Rádio Nacional não existia, ela não era nada. Quando me perguntaram qual é a personalidade jurídica da Rádio Nacional, nenhuma incorporada ao patrimônio da União. Nós tínhamos os mesmos problemas que as empresas privadas. Nós não competíamos com a empresa privada. Se dizia, por exemplo, naquela altura, que a Rádio Nacional fazia o dumping da publicidade. Não é verdade, porque o dumping é sempre uma forma, vamos dizer, nefasta de concorrência. Como? Diminuindo-se o preço da mercadoria para se poder entrar no mercado com mais força. A Rádio Nacional fazia o inverso. Era a emissora que mais cobrava, aquela que cobrava mais alto. Então ela não podia fazer o dumping de coisa alguma. Agora, a crítica que a Rádio Nacional sofreu, e sofreu muitas críticas terríveis, impiedosas, tremendas, é uma coisa naturalíssima. Você sabe que todo sujeito que se destaca no meio da multidão e põe a cabeça acima da multidão, está sujeito a levar pedradas. E nós levamos muitas pedradas. Mas muitas pedras também se perderam no tempo, não chegaram a nos atacar. Eu acho que a única vantagem realmente que a Nacional tinha, se é que é verdade isso que eu vou dizer, porque eu ouvi dizer, é que ela não precisava dar lucro, né? Quer dizer, todo o faturamento dela revertia em favor dela, não precisava pagar ninguém, né? Exato. Mas... a Rádio Nacional não tinha. Primeiro, que não se prestava contas também ao Tribunal de Contas, embora ela tivesse seu departamento de contabilidade muito bem organizado, toda a sua parte administrativa, porque a Rádio Nacional era uma máquina. Ela tinha uma estrutura, e da qual eu me orgulho, porque fui eu também um dos grandes artífices dessa estrutura. Ela tinha uma estrutura de tal forma que era uma máquina que funcionava naturalmente, deu a partida, funciona tudo. Tudo perfeito, porque cada um sabe aquilo que vai executar, aquilo que vai fazer, cada um está consciente das suas responsabilidades. De maneira que não havia problema, a Rádio Nacional funcionava perfeitamente bem. Pois bem, tudo que ela recebia, ela investia em favor de quem? Do povo brasileiro. Porque quanto melhor fosse o programa que ela apresentasse, melhor ela estaria servindo ao próprio povo. Segler, eu tenho aqui em mãos e guardo com muito carinho há algum tempo um livreto intitulado Radiodifusão, 1922-1972, meio século a serviço da integração nacional.
Foi editado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, e o texto é de Sinclair Lopes. E pela disposição com que você conversou conosco nesta última hora, nós vemos que os seus cabelos brancos continuam aí, dedicados ao rádio, e que você continua vibrando com ele, né? Exato. Nesse caso, para terminar, o que é que você deseja ainda ver o rádio fazer? Eu sou um idealista, sou um homem indiferente aos meus cabelos brancos, continuo fremindo como fazia quando tinha 20 anos, 30 anos, continuo a ser um grande idealista, uma vontade enorme de realizar. Me sinto às vezes frustrado porque eu estou meio mecanizado, eu não estou fazendo nada que me possa projetar. Sinto muita falta do aplauso do público, e isso é muito importante, isso é fundamental, o aplauso do público. De maneira que, com essas coisas, eu desejaria, por exemplo, que o rádio se integrasse verdadeiramente no seu papel. Isto é, naquele órgão fabuloso de informação, aquele órgão fabuloso de integração nacional, aquele que une os brasileiros de ponta a ponta, que pudéssemos ser novamente apontados como aqueles elementos que trabalham pelo povo, que dão ao povo a alegria que ele sente ao ouvir uma grande programação, uma bela programação de rádio, uma informação segura, fiel, honesta, correta, de maneira que essa vontade eu tinha que o rádio ainda conseguisse se integrar. Sinclair, em resumo também, há uma frase que você transcreveu neste folheto, neste livreto, que eu tenho a impressão é não só do autor, como também sua. Ensine quem souber o que souber a quem não souber. Ah, sim. Isso é uma frase do professor Roquete Pinto, que era o homem, o pai da radiodifusão brasileira, aquele que realmente disse que o rádio seria o livro daqueles que não sabem ler. Muito obrigado, Sinclair Lopes. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil.